Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Doutor das Plantas Medicinais falando. E na aula de fitoterapia de hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado para você que tem transtorno de ansiedade, para você que tem depressão, que usa medicamento químico sintético e que fica caindo um sono super intenso, muitas vezes incontrolável, que você não consegue nem pensar direito, isso durante a manhã, e que isso acaba atrapalhando, né, muitas vezes o trabalho, as relações sociais, o seu dia a dia, os seus estudos. Será que existe alguma planta medicinal ou fitoterápica que tem um efeito tão potente quanto esses medicamentos, sem causar esses efeitos adversos que esses medicamentos causam, sem causar essa sonolência excessiva? Será que existe um medicamento fitoterápico que seja tão potente como medicamentos químicos como fluoxetina, escitalopram, imipramina, oxazepam, duloxetina, paroxetina, bromazepam e até mesmo a pregabalina? Será que existem estudos científicos que mostram o medicamento fitoterápico sendo tão potente quanto esses medicamentos e sem provocar os efeitos adversos que eles provocam? É possível tratar os transtornos de ansiedade e a própria depressão usando apenas plantas medicinais fitoterápicos? É isso que nós vamos discutir a partir das pesquisas científicas. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Gente, ter ansiedade é algo normal, é algo comum. A questão é quando essa ansiedade se intensifica a um ponto em que você fica impedido de realizar suas atividades diárias. Acaba atrapalhar mesmo a sua relação com as outras pessoas, a sua relação com você mesmo, consigo mesmo, com parentes, familiares, colegas de trabalho, e você passa a se isolar e a ter um medo do futuro, a antecipar situações que muitas vezes nem vão acontecer no futuro e sofrer por antecipação, gerando inquietação, irritabilidade, muitas vezes somatizando e provocando taquicardia, sudorese, dores de cabeça e tantos outros problemas. Então existem muitos transtornos de ansiedade que merecem muita atenção e que merecem tratamento. A depressão está mais relacionada a um foco e uma permanência em algo do passado, que não pode ser mais modificado, mas que mesmo assim a pessoa continua ali, sem conseguir sair de um determinado evento ou de determinados eventos. A depressão, ela pode acabar levando ao suicídio. Então, um nível de tristeza profunda muito grande, provoca um nível de isolamento social também perceptível, de desânimo para as atividades diárias. E isso, claro, prejudica bastante o dia a dia da pessoa. Eu sempre penso, particularmente, que a abordagem terapêutica para os casos de transtornos de ansiedade e de depressão tenha que ser dupla, a depender do caso. Claro, muitas vezes a psicoterapia pode melhorar ou ajudar a pessoa a controlar crises ou o seu próprio caso. A psicoterapia é fundamental. E em alguns casos específicos, a terapia medicamentosa é necessária. Ela vai, talvez, acelerar a recuperação da pessoa, a reequilibração dos pensamentos da pessoa, juntamente com a psicoterapia. Então, o medicamento químico, sintético, ou nós vamos perceber agora o medicamento fitoterápico, eles podem ajudar bastante em determinados casos. E cada caso é um caso, tá certo? Então, vamos começar aqui a falar sobre uma planta chamada de Lavandula officinalis. Vamos falar de um medicamento fitoterápico que é formulado a partir do óleo essencial de Lavandula officinalis. E esse óleo essencial, ele é usado de forma oral na forma de cápsulas.
Então, o Silexan é um medicamento fitoterápico que tem cápsulas contendo óleo essencial de Lavandula officinalis para ingestão oral. E aqui, desde já, eu devo alertar para vocês, não se automediquem, principalmente com óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles podem ser corrosivos para a mucosa, eles podem ser irritativos para a mucosa, eles têm um potencial de causar alergia muito maior do que outras preparações da fitoterapia. Então, o Silexan ele é um medicamento que foi aprovado na Alemanha e é utilizado para tratar transtornos de ansiedade e tem mostrado efeitos semelhantes aos medicamentos que eu citei. E nós vamos discutir isso ao longo deste vídeo. A primeira pesquisa que eu vou deixar aqui para vocês, a foto ao meu lado, é uma pesquisa que foi realizada em animais e que comparou esse medicamento fitoterápico com óleo essencial de lavândula, chamado de Silexan, com a imipramina. A imipramina é um antidepressivo tricíclico usado para tratar depressão e distúrbios de humor. O que foi que essa pesquisa concluiu? Que o Silexan teve efeito comparável, após 9 dias de tratamento, ao efeito da imipramina. Eles tiveram praticamente o mesmo efeito. O Silexan, que é um medicamento fitoterápico, com a imipramina, que é um medicamento químico sintético. É claro, as pesquisas em animais nos fazem ter esperança em relação ao efeito nos seres humanos. Mas nem sempre o efeito que você tem em um animal será o efeito que você terá no ser humano. Tá certo? Mas calma que nós vamos continuar aqui a nossa discussão, a nossa defesa em relação ao Silexan. Vou falar agora de uma outra pesquisa, dessa vez clínica, realizada em seres humanos, verificando como o Silexan altera o sistema nervoso, o encéfalo, utilizando tomografia de emissão de pósitrons. A gente chama de PET. Isso em indivíduos saudáveis. Será que o Silexan, o medicamento fitoterápico, ele altera realmente o nosso cérebro, o nosso encéfalo? Nesse estudo clínico, ele objetivou compreender o que acontece com o cérebro de participantes que utilizavam o Silexan. E ele concluiu, através de tomografia de emissão de pósitrons, que o Silexan provoca uma redução da ligação ao receptor de serotonina, que é o mesmo efeito ali, a gente pode dizer assim, né, provocado por medicamentos como esse citalopram, que é um medicamento químico sintético. Desse modo, o Silexan ele provoca uma maior disponibilidade bioquímica do neurotransmissor serotonina, o qual está ligado ao mecanismo neuropsicossomático da ansiedade. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês. Nela, vocês vão observar que a imagem referente aos voluntários após a ingestão de Silexan possui menor quantidade de áreas de coloração vermelha. Vocês vão observar que no grupo de voluntários que usaram Silexan, há, dessa forma, uma menor quantidade de ligação de receptor de serotonina. E, por conseguinte, haverá maior quantidade de serotonina livre. Observem que o grupo que usou o Silexan, as áreas em vermelho ficam mais clarinhas, ficam mais tímidas. Isso indica justamente que há menor quantidade de ligação do receptor de serotonina. Mais serotonina livre, menos efeitos da ansiedade, menos efeitos neuropsicossomáticos da ansiedade. Claro, essa pesquisa foi utilizando 160 miligramas de Silexan por no mínimo 8 semanas e comparou o efeito do Silexan com o placebo. Aqui a gente observa uma diferença clara das pessoas que utilizaram o placebo e das pessoas que utilizaram o Silexan. Aqui nós observamos claramente que o Silexan, o óleo, com o óleo essencial de Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis, tem realmente um efeito antidepressivo e também contra a ansiedade. O mesmo mecanismo, um mecanismo parecido com medicamentos químicos sintéticos já muito comercializados, já muito prescritos. Mas
É apenas uma pesquisa clínica, tudo bem, já tem aí exames de imagem mostrando a diferença clara, né, do uso do Silexan, de um grupo que usou o Silexan com um grupo que usou o placebo. Bom, pessoal, vamos falar então de uma pesquisa um pouco maior, em seres humanos. Vamos falar de uma meta-análise, que é um grande estudo científico que reúne alguns artigos clínicos, muitas vezes realizados em diferentes regiões do planeta, em diferentes países, né, ou em diferentes estados. E essa meta-análise muito séria, muito robusta, né, de pesquisas clínicas, analisou 5 estudos que foram identificados com a participação de 524 participantes que receberam o Silexan 80 miligramas e 121 participantes que tomaram o Silexan 160 miligramas. E nesse estudo, nós vamos observar que o Silexan ele foi comparado com a paroxetina. Para quem não sabe, a paroxetina é um antidepressivo utilizado para tratar transtorno depressivo maior, também transtorno de pânico, transtorno disfórico pré-menstrual e transtorno de ansiedade social. É um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que aumenta a disponibilidade de serotonina. Então, pessoal, esse estudo, ele justamente comparou o Silexan com a paroxetina, que é um medicamento químico sintético. O efeito do Silexan 80 miligramas foi semelhante ao da paroxetina. O medicamento fitoterápico teve um efeito semelhante ao da paroxetina. 80 miligramas do Silexan, efeito semelhante à paroxetina 20 miligramas. Já a dose de 160 miligramas de Silexan foi superior à paroxetina 20 miligramas. Então aqui a gente novamente está comparando o efeito de um medicamento fitoterápico com um medicamento químico sintético e observando claramente que o medicamento fitoterápico tem o mesmo efeito. Foram encontrados alguns efeitos adversos em uma pequena amostra das pessoas que utilizaram o medicamento fitoterápico. Claro, são menos efeitos adversos do que a paroxetina provoca. Vamos ver o que pode acontecer com as pessoas que usam Silexan. Efeitos principalmente gastrointestinais, como náusea, eructação ou dor respiratório, devido ao próprio cheiro da lavândula, que fica sendo eliminado, e que fica saindo ali. Diarreia, dor de cabeça. Nenhum efeito grave foi relatado, e esses efeitos, pessoal, só aconteceram em uma pequena quantidade de pessoas que utilizaram o Silexan. Também foi notado alguns casos de palpitação. Pessoas com problemas cardiovasculares têm que ficar atentos nesse sentido, precisam ficar atentos nesse sentido. Repito, se você for comparar os efeitos adversos que são encontrados no Silexan e os efeitos adversos que são encontrados com paroxetina e botar numa balança, muito melhor o uso do Silexan. Ah, mas eu ainda não estou satisfeito, mesmo que você tenha mostrado pesquisa em animais, pesquisas em seres humanos, pesquisas de meta-análise, pesquisas comparando o efeito em pessoas do medicamento fitoterápico com o medicamento químico sintético. Calma, estou só começando, calma aí. Vamos ver realmente se o Silexan, o óleo essencial de lavândula, pode, de forma oral aqui, ingestão em cápsulas, claro, com toda uma preparação correta, tem um efeito realmente mais potente ou comparável a esses medicamentos que deixam a pessoa extremamente derrubada. Né? Uma dissertação de mestrado testou o efeito agudo da aromaterapia usando óleo de lavândula em pacientes com abstinência de crack. Gente, vocês sabem o que é a abstinência de crack, da droga crack? Será que nós não estamos falando nem de ingestão do óleo essencial de forma controlada, claro, né? Nós estamos falando em aromaterapia, em apenas sentir o aroma, o cheiro desse óleo essencial. Vamos diretamente para os resultados dessa dissertação do mestrado, gente. Os resultados elucidaram que os indivíduos possuíam níveis médios de ansiedade e graus elevados de abstinência que foram reduzidos significativamente nos grupos que utilizaram óleo essencial. Os níveis de ansiedade
e os graus elevados de abstinência, que a gente chama de craving, foram significativamente reduzidos com a utilização do óleo essencial e se mantiveram estáveis nos demais grupos após a intervenção aromática. O mesmo ocorreu com os parâmetros fisiológicos. Então, a pesquisa de dissertação de mestrado, ela conclui que o óleo exerce um efeito redutivo agudo. A pesquisa objetivou isso, gente. O efeito agudo da aromaterapia com lavândula. E essa pesquisa ela conclui que o óleo exerce um efeito redutivo agudo nos níveis de ansiedade e abstinência por crack. E atua na manutenção do equilíbrio da frequência cardíaca e respiratória de usuários do crack que estão em estado de abstinência. Então, se reduz a ansiedade, se reduz até mesmo parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, frequência respiratória, em pacientes com abstinência ao crack, então realmente o efeito foi muito significativo. Ah, mas eu ainda não estou satisfeito com as pesquisas que você me apresentou, eu quero mais. Vamos lá, vou apresentar mais uma meta-análise para vocês que avaliou a eficácia do Silexan na ansiedade subliminar. Né? A gente traduz com subliminar, mas pode ser subjetiva. Meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, os grupos são escolhidos de forma aleatória e controlados por placebo. Vamos observar se o Silexan é superior ao placebo. Para quem não sabe o que é placebo, é algo que não tem efeito nenhum. Né? Uma cápsula, por exemplo, com farinha, com amido de milho, você dá ali para as pessoas, ninguém sabe se está usando o medicamento fitoterápico ou a cápsula com farinha, e ali eles vão observando os resultados e vendo se realmente o medicamento fitoterápico tem um efeito que não é trazido só por uma influência psicológica da pessoa ali. Ok? Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados por placebo com a participação de 697 pessoas concluiu que o Silexan foi superior ao placebo na redução da pontuação total do índice RAMA, que é uma forma de avaliar esse nível de ansiedade. Isso durante 10 semanas de tratamento. Não foi de um dia de tratamento, de uma semana não, tá, gente? 10 semanas de tratamento. A superioridade foi comparativamente pronunciada para a ansiedade psíquica e somática. Somática, quando essa ansiedade gera efeitos fisiológicos, de alteração fisiológica, né? Bem como para a ansiedade do observador, de outra pessoa que está observando, né? Se você está com ansiedade, e também a autoavaliada, a própria pessoa dizendo, né? Se avaliando ali em relação à sua ansiedade. Então, todas essas formas de avaliação mostraram claramente que o Silexan foi superior ao placebo. O Silexan teve um efeito benéfico no sono, tá? Um efeito secundário ao efeito ansiolítico, sem causar sedação, que é o problema que os medicamentos sintéticos de farmácia causam, né? Causam sedação. O Silexan melhorou o sono, foi benéfico na questão do sono, sem causar essa sedação, e melhorou a qualidade de vida relacionada com a saúde dessas pessoas. A incidência de efeito adverso em ambos os grupos de tratamento foi comparável. Então, praticamente não houve efeito adverso, porque foi comparável ali com o grupo placebo. Vamos para uma outra pesquisa. Vocês já estão satisfeitos? Será que o Silexan funciona ou não funciona? Será que ele funciona, mas sem causar a sedação que os outros medicamentos sintéticos causam, que são prejudiciais ali à qualidade de vida da pessoa? Será que o medicamento só funciona para tratar transtorno de ansiedade ou depressão se ele causar sedação? Tem pessoas que acham que só está funcionando porque esse medicamento está me derrubando, então ele é forte demais, ele está trazendo efeito para mim. Lógico, você está dormindo o dia quase todo, é claro que você terá menos sintomas e sinais do transtorno de ansiedade depressivo. Né? Vamos para uma pesquisa clínica randomizada, duplo-cego controlada, comparou o efeito do transtorno de ansiedade generalizada do Silexan por 10 semanas em comparação ao efeito da paroxetina e de um placebo. Gente, a gente está comparando o medicamento fitoterápico com o medicamento químico sintético e com um placebo, que é aquele famoso que eu costumo chamar, né, para facilitar, para ser didático para vocês, o comprimido de amido de milho, uma cápsula de amido de milho.
O Silexan, olha só o resultado da pesquisa, hein? Pesquisa clínica randomizada, duplo cego, controlada por placebo, comparando Silexan, paroxetina e o efeito placebo. O Silexan foi pelo menos, para ser bem assim, sabe? Foi pelo menos tão eficaz quanto a paroxetina. Pelo menos tão eficaz quanto a paroxetina. Se vocês forem ler o artigo que eu vou deixar aqui para vocês, na verdade ele foi superior. O cara ele foi modesto aqui a escrever isso. A paroxetina é uma das drogas atualmente recomendadas como tratamento de primeira linha do transtorno de ansiedade generalizada. As reduções médias do score total do índice Rama em 13 e 14 pontos após 10 semanas de tratamento, não é um dia e uma semana, tá, gente? 10 semanas de tratamento, aqui como mostra o estudo, também estavam na faixa de reduções de score publicadas para ansiolíticos como, gente, o medicamento fitoterápico teve o mesmo efeito de medicamentos como, né, em relação à redução do índice Roma. Teve o mesmo efeito de ansiolíticos como bromazepam, oxazepam, escitalopram, duloxetina, na mesma indicação terapêutica, embora períodos de tratamento entre 6 e 24 semanas tenham sido utilizados nesses ensaios relativos a esses medicamentos químicos sintéticos. Então, realmente é uma maravilha, gente. Estamos comparando um medicamento fitoterápico com medicamentos sintéticos e mostrando que ele tem o mesmo efeito, sem causar aquela sedação terrível. Tem uma outra pesquisa que eu vou deixar aqui para vocês, titulada Base Farmacológica das Propriedades Ansiolíticas e Antidepressivas do Silexan, um óleo essencial das flores de lavândula, que vai mostrar que como possível mecanismo de ação desse óleo essencial, uma inibição moderada dos canais de cálcio dependente de voltagem, mostrando semelhança com a droga, o efeito da lavândula é semelhante ao efeito da droga ansiolítica chamada pregabalina. Eles têm um efeito parecido. No entanto, enquanto a pregabalina inibe principalmente os canais de cálcio, né, voltagem e dependência do tipo PQ, ligando-se a uma solubilidade modulatória, o Silexan inibe moderadamente principalmente os canais do tipo T e N e até um certo ponto também os canais do tipo PQ. Ao contrário da pregabalina, o Silexan é livre de efeitos colaterais hipnóticos. Vou repetir. Ao contrário da pregabalina, o Silexan é livre de efeitos colaterais hipnóticos ou sedativos e parece ser desprovido de qualquer potencial de vício, de abuso, de vício. Então, além de você não ter os efeitos hipnóticos e sedativos da pregabalina, que é o caso aqui deste estudo, você não vai ter, gente, aquela abstinência, ok? Além disso, com relação às propriedades específicas, como os antidepressivos, o Silexan melhora vários aspectos da neuroplasticidade, que parece ser uma via final comum de todas as drogas antidepressivas. Vou mostrar para vocês uma meta-análise de revisão sistemática sobre os efeitos da lavândula na ansiedade. Foi um grande estudo mesmo. Eles avaliaram aqui nessa meta-análise 65 ensaios clínicos randomizados com a participação de 7.993 participantes. Analisaram ainda 25 ensaios não randomizados com 1.200 participantes, isso foi na análise de síntese qualitativa, e 37 ensaios clínicos randomizados com a participação de 3.964 participantes foram incluídos na síntese quantitativa. Então, realmente, vocês observam que é um estudo muito grande, né? De muitos estudos clínicos em diferentes países, diferentes estados, foram analisados aqui. E o que foi que essa meta-análise concluiu? Vamos direto para os resultados. No geral, a administração oral de óleo essencial de lavândula mostrou-se eficaz no tratamento da ansiedade, enquanto que para a inalação há apenas uma indicação de um efeito de tamanho razoável devido à heterogeneidade dos estudos disponíveis. O óleo essencial de lavândula administrado através da massagem parece ser eficaz, mas os estudos disponíveis
ainda não são suficientes para determinar se o benefício é devido ao efeito específico da lavanda ou da massagem também. Então, pessoal, realmente o que foi mais efetivo, eficaz, foi a administração oral do óleo essencial de lavanda. É claro, eu devo repetir para vocês o seguinte, que as pessoas não devem usar o óleo essencial via oral sem a indicação de um profissional competente. Esses estudos aqui avaliaram esse óleo essencial em cápsulas, preparado mesmo para ingestão oral, né? A partir de um medicamento que é aprovado, não aqui no Brasil ainda, mas na Alemanha e em outros países. Vou mostrar para vocês aqui que o óleo essencial em cápsulas, ele é comercialmente vendido. Vocês vão poder encontrar ainda como Lásia e vocês ainda vão poder encontrar como Calm Ait. Pessoal, eu vou repetir claramente aqui para vocês. O óleo essencial de lavanda não deve ser ingerido de forma oral sem a indicação de um profissional habilitado, de um profissional experiente, de um profissional especializado na área. Porque o uso oral pode ser perigoso. Os estudos mostraram o uso de fitoterápicos e não o uso doméstico de qualquer forma. O fitoterápico é um medicamento que é preparado em laboratório, que já foi testado em pesquisas clínicas, que é usado dentro de uma cápsula, com outros ingredientes ali presentes também. Claro, né? É um produto natural. O efeito vem do óleo essencial de lavanda, mas existem outros ingredientes para a preparação dessa cápsula que garantem a segurança do uso desse óleo essencial via oral. Não usem óleo essencial por conta própria, principalmente de forma de ingestão, porque pode ser muito perigoso. Existem óleos essenciais alergênicos, existem óleos essenciais que provocam queimação de mucosa, ferimentos na mucosa, existem óleos essenciais que têm uma grande probabilidade de causar alergias, de causar úlceras, então não inventem, né? Então, eu sei que às vezes a gente fala sobre isso, o efeito do óleo essencial, as pessoas já pensam em comprar o óleo essencial para poder ingerir de todo jeito. Procure um profissional de saúde que ele vai realmente avaliar esse uso, seja na forma de aromaterapia, o uso tópico, ou o uso na forma de cápsulas, de um fitoterápico preparado em um laboratório, para que vocês realmente extraiam o potencial que a lavanda tem, mas de uma forma segura. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Existem muitos outros estudos que eu poderia colocar aqui também, mas eu acredito que estes sejam suficientes. Para quem quiser adquirir o curso completo de terapeuta em fitoterapia, vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar também o meu contato para atendimento clínico, caso tenha interesse de ser atendido diretamente por mim. Um grande abraço e até a próxima.